Você pode dizer isso? Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, Senhor. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Mais uma vez. Quero te ver, Jesus. Quero te ver, meu amigo. Eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Ah. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pode ficar. Fica, me ajuda. Irmãos. Então a presença. Que glória, que peso. Fica as pernas, irmão, bambinha. Fala pro seu irmão que está do lado. Fique atento. Está havendo liberações. É um tempo precioso, pastor Gi, da graça de Deus, da glória de Deus sobre nós, sobre essa igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, irmãos. Acho que é a palavra mais forte que Deus me entregou até hoje na minha vida, pastor Gi. Aquilo que Deus fez semana passada, as outras semanas. Irmãos. Irmãos, estou vivendo um tempo precioso. Um tempo de muita luta, muita batalha espiritual. Ano passado eu vivi foi um ano muito difícil, tem sido. Mas esse tempo, esses dias, tem sido tempo de batalha espiritual, irmão. De lutas espirituais, de lutas que os nossos olhos não enxergam. Mas quanto mais luta, irmãos, mais presença do Pai, mais glória do Pai, mais experiências com o Pai. Irmãos, eu já podia ir embora. Já podia ir embora. O que Deus já liberou, irmãos, que Deus já falou, que Deus tem bradado neste lugar, irmãos, nesta noite. Vamos lá. Irmão. É um tempo de posicionamento. É um tempo de posicionamento, igreja. É um tempo de grandes coisas. Tudo que nós estamos vivendo no mundo natural, tudo que os nossos olhos no mundo natural têm contemplado, não é por acaso. Não é por acaso, pastor Gi, não é. Não é, Otto. Não é. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. O meu desejo nessa noite é que você saia hoje aqui com um posicionamento em Deus, irmãos. Um posicionamento que o Pai tem para você, que o Pai tem para mim, que o Pai tem para esta igreja. Josué, fica atento, irmãos.
Nada acontece por acaso. Não existe coincidência. Vamos ler juntos Josué capítulo 1, verso 9. O que Deus está dizendo aqui para Josué? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde quer que você ande. Irmãos, hoje está completando 7 dias do jejum que nós iniciamos como igreja. E como foi difícil, como tem sido difícil. Como o mundo espiritual, irmãos, se levantou de batalha, de guerra. Nesses dias, tenho recebido ligações, mensagens. As pessoas têm falado comigo, têm testemunhado que são dias de batalha, sim, mas têm tido experiências sobrenaturais com Deus. Pastor, aquilo que estava travado, você lembra? Começou a destravar. Pastor, olha o que aconteceu, eu não imaginava. Irmãos, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com essa igreja. Não tem, irmãos. Pastor, lá no meu serviço, olha só. É Deus, irmãos. É Deus. É Deus. É Deus. Vocês mergulharam, irmãos. Nós entramos num propósito de jejum, de oração, dos 7 mergulhos. Posso dizer aqui que muitos foram bem no primeiro, no segundo, talvez no terceiro dia. Muitos não cumpriram os 7 dias. Não foram persistentes. Muitos sequer ouviu uma direção. Muitos sequer fizeram questão. O mundo espiritual está vivo. É verdade. Ele é vivo. Obediência. Obediência primeiro à presença. Obediência primeiro à palavra do Senhor. E Deus está bradando de posicionamento sobre nós, irmãos. Entenda, Deus começou a falar com Josué. Primeira palavra que ele fala é o que, irmãos? Coloque aqui. O que ele diz? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Seja forte e corajoso. Deus está liberando algo grande, sobrenatural, extraordinário sobre a minha vida, sobre a sua vida, irmãos. Josué, primeiro ele começa como servo. Josué começa como servo e fiel. Josué foi um servo e fiel. Josué fala para o seu irmão, Josué começa pequeno, Josué acompanhou quem? Moisés. Josué acompanhou Moisés.
o tempo todo. Josué serviu Moisés em todo o tempo. Josué, servo, fiel, obediente. E Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: comece como servo, comece se posicionando para servir. Servir aonde, pastor? Na igreja também. Servir na sua casa, com seu marido, com a sua esposa. Servir no seu serviço. Servir o tempo todo. Primeira posição que Deus está liberando para mim e para você, que Deus está falando, que Deus está bradando: seja servo. Fala para o seu irmão: seja servo. Servo na sua casa, servo na sua família, servo no seu emprego, servo no seu casamento, servo com seus filhos, servo com seus pais, servo o tempo todo, aonde você for, seja o quê? Irmãos, no relacionamento, no casamento, muitos não desfrutam de um casamento saudável, de um casamento aos olhos do Senhor, segundo os padrões das bênçãos que o casamento. Muitos não desfrutam porque o primeiro pensamento é o quê? Eu que tenho que ser servido, eu que tenho que ser feliz. Mas quando o casal, o homem ou a mulher, entende que o primeiro é o quê? Eu tenho que servir a quem? Ao meu cônjuge. O casamento muda, irmãos. Não é eu ser servido, não é eu ser feliz. O casamento muda. Moisés era um homem que não era fácil, tinha um certo temperamento. Moisés tinha defeitos, mas Josué jamais olhou o defeito. Estava ali o tempo todo. O que o homem precisasse, ele estava ali pronto para servir. Ah, irmãos, assim como no casamento, se você olhar o defeito do seu marido ou da sua esposa, vai dar ruim. Qualidades, ele ou ela tem muitos. Qualidades no céu, ele ou ela tem muito. Qualidades, se você ficar olhando os defeitos do seu patrão, você vai enxergar muito. Se você enxergar o defeito do seu líder, você vai enxergar muitos. Se os seus olhos ficar voltados para o defeito, vai dar ruim. Mas qualidades, ele ou ela tem inúmeros. Josué não ficou olhando os defeitos ou talvez as dificuldades de Moisés. Ele olhou com o olhar do Senhor, de servir, de ser servo, de ser, irmãos, fiel, de ser leal. Josué estava onde? Na porta da tenda, o tempo todo. Por quê? Porque foi despertado algo dentro dele, da parte de Deus. Assim como nós, Moisés tinha inúmeros defeitos, mas o olhar dele, a atitude dele, o posicionamento dele de ser servo, de ser fiel, mudou toda a história. Como assim, pastor? Não foi Moisés que fez, não foi Josué que fez. Antes de o próprio Josué crescer na graça, no conhecimento ou talvez em maturidade, o próprio Deus, as ações, as atitudes de Josué
chamou a atenção do pai, despertou a atenção do pai sobre um posicionamento de Josué. A igreja está entendendo o que eu estou explanando? Josué entendeu, William, que Moisés era o próprio Deus ali na terra, que ele era um representante do eterno. Irmãos, a primeira palavra que eu quero liberar sobre a sua vida nesta noite, primeira palavra de instrução, primeira palavra, se eu posso dizer, de aconselhamento para você hoje: seja um servo. Um servo fiel. Glória a Deus. Do pastor, não. Da sua esposa, do seu marido, do seu patrão, do seu amigo, do seu parceiro de caminhada, do seu discipulador, do seu líder, do seu pastor também. De quem for, seja um servo fiel. Amém? Seja fiel no relacionamento. Tenha mentalidade. Fixa isso no seu coração. Tenha mentalidade de servir e ser fiel. Não um olhar de erros. Não é isso, irmãos. Primeira coisa que o Espírito de Deus está nos dizendo: seja servo, mas seja fiel. O Espírito de Deus está dizendo isso para mim e para você. Se posicione em servir, em ser fiel, em ser leal, o tempo todo e em todas as circunstâncias. Vamos lá, Êxodo 33, 11. Olha só, estou começando a sair da introdução. Quem falava com Moisés face a face? O Senhor. Como quem falava com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da onde? Josué ficava na tenda. Fala para o seu irmão: a tenda simbolizava a presença. Teve gente que começou a pegar. Irmãos, Josué estava sempre pronto. Josué estava sempre numa posição, irmãos. Qualidades de Josué: temoroso, paciente, corajoso. Josué, vou caminhar mais um pouquinho. Foram quantos espiar a terra da promessa, a terra prometida? Foram quantos homens que foram escolhidos? 12. Mas quantos que foram a favor de uma palavra que foi liberada? 2, Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os dois homens com um olhar, com uma perspectiva diferente. O que os outros 10 viram? Que a terra tinha o quê? Gigantes. Os 10 voltaram dando o mesmo relatório para Moisés. Mas Josué e Caleb tiveram o mesmo olhar, viram as mesmas coisas, mas com um relatório, com uma perspectiva diferente. Tem alguém que já está pegando. Tem alguém que está pegando. Os 10 falaram assim: Moisés,
A terra da promessa, Canaã. Existem muitos gigantes. É loucura aquele lugar. O caixa de uva lá, precisa-se de 2 homens para carregar. Você é doido? Mas Josué e Caleb voltaram, dizendo: é loucura, é doideira, Moisés, o lugar lá. Existem gigantes. O caixa de uva também precisa de 2 homens para carregar. Mas a terra é boa. A terra é boa. Irmãos, viaja um pouco comigo. Entra um pouco nessa história comigo. O que diferenciou o relatório, se eu posso dizer, desses 2 meninos dos outros 10? Foi aquilo que eles viram. Foi um posicionamento. Glória a Deus. Se é Deus que está nos dando uma direção, vamos obedecer a palavra. E nós vamos entrar. E nós vamos conquistar. A terra é boa. Ei, debaixo de uma direção do céu, eu quero declarar sobre a sua vida: você vai viver um novo tempo. Você vai desfrutar de Canaã, irmãos. Oh, glória. Canaã não é um lugar físico. Canaã é um lugar espiritual de bênçãos. Você vai desfrutar das promessas de Deus. Seja servo, fiel, obediente a uma palavra. Josué e Caleb entenderam que a terra tinha gigante, sim. Que a terra tinha obstáculo, sim. Mas entenderam e se posicionaram debaixo, Vitor, de uma palavra liberada, debaixo de uma direção. 10 voltaram com medo. Não sei se você está entendendo. A terra mana leite e mel. A terra tem gigante. A terra tem muitos obstáculos. Mas a presença de Deus vai à minha frente. Na sua vida, na sua caminhada, está cheia de gigantes. Mas Deus vai à tua frente, irmãos. Debaixo de uma palavra de obediência, de ser servo, de ser fiel, de um posicionamento de obediência, meu irmão, a presença dele te acompanha. Ele, na verdade, vai à tua frente. Pode se levantar gigante, mas você vai desfrutar da terra boa. Tem alguém entendendo o que eu estou querendo dizer? A terra da promessa é boa. Feche seus olhos. Acalma o teu coração. Ansiedade, cesse. Tudo é pena se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você, não sei pra onde ir.
Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? A terra tem problema, a terra tem gigante, mas é a terra da promessa. Glória a Deus. Ah! Aleluia. A terra da promessa é a terra das coisas novas. É a terra, meu irmão, que você vai ter aflição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Irmãos, Jesus, Glória a Deus. antes de você nascer, antes de você vir a esse mundo, você já era um projeto de Deus. Você já tinha um destino traçado por Ele. Antes de você, irmãos, respirar esse ar, Ele já te escolheu. A palavra de oferta. Deixe o menino boiar. Aleluia. Pode se levantar, Faraó. Pode se levantar guerras. Pode se levantar perseguição. Mas aquilo que você entrega nas mãos dele, eu costumo dizer, se ele aponta, Tiago, ele paga a conta. Creia, creia. Você é um projeto, você foi escolhido, você tem um propósito. Pode levantar o que for, irmãos, pode falar mal, pode isso, pode aquilo, pode a porta fechar. Mas se você se posicionar em obediência, a porta vai se abrir. Se você ser servo, fiel, irmão, se ele falar para você ir, vai. Não tenha medo. O que não pode é a gente ficar pulando de galho em galho. O que não pode, irmãos, o primeiro problema vem desanimar. O que não pode, irmãos, caiu, levanta, começa de novo, recalcula a rota. Mas quando você se levantar, meu irmão, se levante para obedecer, para ser obediente.
Não pegue atalhos. Meu Deus. Segundo o posicionamento de Josué, além de ele ser servo, além dele ser um homem de posicionamento, ele entendeu que ele era um homem de legado, Aleluia. que ele era um homem corajoso, que ele acreditava numa palavra que foi liberada sobre ele, que ele foi escolhido, que ele tinha uma palavra dos céus a teu favor, que ele iria suceder. Josué foi um homem de confiança. Em Números 14, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, o que diz? Josué, a terra é boa, a terra de gigante é boa, mas Deus vai nos dar como vitória. Falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Estende suas mãos assim. Estende as duas para você pegar com força, para você agarrar. Deus está entregando coisas novas para você nessa noite. Deus está entregando projetos. Deus está entregando o novo dele nas suas mãos nessa noite. É um liberar dos céus sobre você, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre esta igreja, sobre a sua família. Tem coisas novas que Ele está entregando, meu irmão. Se preparem para viver coisas novas, para viver coisas firmes, para viver a glória de Deus, para você desfrutar das promessas de Deus. Os céus estão abertos. A presença dEle, irmão, está muito forte. Meu irmão, Ele está liberando sobre a minha vida, sobre a sua vida, uma palavra de posicionamento. Uma palavra de obediência, acompanhada de uma ação. Que ação é essa, pastor? Alguém vai ter ousadia de me perguntar. Não seja covarde. Não seja covarde.
covarde. Seja somente temeroso. Temeroso à presença, obediente à presença dele, meu irmão. Ele tem milagres para realizar. Muitos de nós queremos só desfrutar do milagre. Pastor, você não quer milagre? Lógico que eu quero. Lógico que eu quero, mas eu preciso muito mais da presença dele. Eu prefiro muito mais a presença dele do que um milagre. É o tempo todo aonde eu andar, aonde eu pôr os pés, ele vai estar comigo. A presença dele é o tempo todo. Eu prefiro a presença do que o milagre, porque a presença dele vai trazer o milagre. A presença dele vai me abençoar. A presença dele vai me levar a lugares. A presença dele vai trazer coisas novas. A presença dele vai fazer eu desfrutar daquilo que os meus olhos nunca imaginaram. Eu quero a presença. Oh! Não seja, irmãos, covarde. Não seja covarde. Josué foi temeroso a uma palavra liberada dos céus sobre ele. Não seja medroso, meu irmão. Seja servo, seja fiel, seja obediente. Se posicione nessa noite. O terceiro posicionamento, meu irmão, através da vida de Josué, que eu aprendo. Carregando essa presença, que é onde eu pôr os meus pés, ele vai à frente. Você vai se tornar um libertador. Irmãos, a terceira revelação que eu aprendo, e eu já libero, irmãos, quando você carrega a presença, você se torna um libertador. Ninguém pegou. Ninguém pegou. A terceira ação de posicionamento de Josué, muito mais do que carregar a presença, é uma responsabilidade de ser libertador. Você é um libertador, irmãos. Homens e mulheres, aonde você pisar, na fila do banco, na fila da padaria, lá no seu serviço, vão se render e vão se converter ao Senhor Jesus. Você é um portador da glória e da presença de Deus para levar salvação. Você é um homem e mulher levantada nesse tempo para dar destino. Seja forte e corajoso. Deus é contigo aonde você for. Ei! Deus está liberando algo profético sobre você nessa noite. Entenda isso. Ele estabeleceu Josué como um libertador. Você é um libertador, meu irmão. Você é uma libertadora, minha irmã. Você nasceu para libertar, para conduzir as pessoas para Canaã. Eu e você, nós somos um libertador. Libertador desse mundo, libertador do diabo, meu irmão. Nós vamos conduzir uma multidão aos céus. Deus estabeleceu algo sobre Josué, meu irmão. Quando se torna um libertador, meu irmão, você se torna um líder. Um líder para conduzir, como que eu falei. E aqui, aperta o cinto, o nível começa a mudar. O relacionamento tem que começar a mudar com o pai. O relacionamento diante
dos homens tem que mudar. O relacionamento diante a igreja tem que mudar. É nessa ação que Deus começa a mudar o nosso nível. Pega isso, meu irmão, é muito forte. Pega isso, por favor, entenda isso. Deus está te levando para uma nova transição. Deus está te levando para um novo ambiente. Isso é um tempo do Senhor, meu irmão. É o tempo do Senhor. E esse é o tempo sobre a sua vida. Não sei se você está entendendo. Um tempo do Senhor tem que ser um tempo, irmãos, de você ser servo, de você ser leal, de você ser fiel, de você obedecer. É um tempo que a sua oração tem que mudar. É um tempo que você tem que fazer mais jejum. É um tempo que você tem que obedecer. É um tempo que você tem que ser fiel aos céus. É obediência. Josué foi um homem, foi um menino. Ele foi um libertador, mas ele foi um profeta sobre aquele povo. Ele se tornou um profeta sobre o povo. Deus está falando comigo e com você. Se levante, em se posicionar, irmãos. Se posicione. É entrar para destruir. É entrar para conquistar. Mas antes, irmãos, meu Deus, para esse relógio, coloca um alfinete aí. Mas antes de você entrar em Canaã, aconteceu algumas provas. Moisés tinha uma palavra. Moisés viveu grandes coisas no Senhor. Josué foi o seu sucessor. Quando Josué se levanta para ir para a terra prometida, a terra da promessa, existe um caminho. Fala com o seu irmão, existe um caminho. Nós estamos nesse caminho, amém? Só que no caminho existem alguns obstáculos. Antes de você desfrutar de Canaã, vai se levantar alguns obstáculos. E o primeiro obstáculo foi o que, irmãos? O Rio Jordão. Fala com o seu irmão, o Rio Jordão. Quando o povo sai para entrar em Canaã, terra prometida, tinha um Rio Jordão. Não tinha como passar. E o primeiro olhar dele, assim como o nosso, não vai ter como. Só que ele estava posicionado. Fala assim, posicionado. Ele estava obedecendo uma ordem. Ele estava debaixo de uma liberação dos céus. E ele continuou. O que eu falei e eu costumo dizer? Quando os céus apontam, os céus vão pagar a conta.
O que acontece com o Rio Jordão? Meu irmão, aonde que Deus te colocou? Qual o caminho que você está? Qual o caminho que Ele te entregou, melhor dizendo? Só conduza, irmãos. Só conduza. Você está avistando o Rio Jordão? Continue então. Primeiro milagre. Obrigado, Espírito de Deus. Sabe por quê que nós não temos ou não? Sabe por quê que nós não temos experiências sobrenaturais com Deus? Sabe por que nós não pegamos o milagre? Porque no primeiro obstáculo nós paramos, nós cedemos. Tem gente que está pegando essa chave aqui. Obstáculo é o primeiro passo para você receber, para você desfrutar do milagre de Deus. Só que nós paramos, nós desistimos. Nós falamos que nós não vamos dar conta. Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo? Sabe o que o Josué foi quando avistou o Jordão? Ele foi ousado. O que está faltando para mim e você é uma ousadia na presença do Pai, uma ousadia a uma palavra liberada de obediência. Se Ele falou, vai entrar, pode vir em Rio Jordão, vai acontecer algo sobrenatural. Para viver o novo, você precisa se posicionar. O primeiro obstáculo foi o Jordão. E é aí que começa o milagre. Irmãos, você consegue enxergar que quando Deus libera algo do céu, quando há liberação, você vai achar que é coincidência. Moisés, o que aconteceu com ele quando estava conduzindo o povo no deserto? O mar. Josué, o seu sucessor, o rio. Você não está pegando coisas naturais. É a mesma ação, meu irmão. São todas naturais. Os obstáculos naturais, meu irmão. Tem alguém entendendo? Deus tem grandes coisas na sua vida. Ele tem coisas firmes na sua vida. O primeiro milagre foi abrir o Jordão. Fala comigo. O primeiro obstáculo foi o trampolim para o primeiro milagre. Aleluia! E o segundo milagre que ele desfrutou, que ele teve experiência antes de entrar na terra prometida. O que ele avistou? Quando passa do Jordão, se levanta o segundo obstáculo. E qual foi? Ajuda, irmão, vocês conhecem a Bíblia. Foi a muralha de Jericó. Fala assim, a muralha. Foi o segundo obstáculo. Mas foi o segundo desfrutar da presença e da glória de Deus. Todo obstáculo que se levantar na sua vida,
outro nível, a um outro ambiente. Só que, entretanto, porém, se tem obstáculo, se tem muralha, é uma nova instrução. E qual foi a instrução? O que o Senhor falou? Seja forte e corajoso. Existem muralhas na sua vida que precisam cair hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Mas antes de cair, o céu vai te instruir. Mas seja obediente. Às vezes os seus olhos não vão enxergar. Irmãos, a muralha era algo monstruoso. A muralha de Jericó era em média 12 metros de altura. Existia-se 34 torres de vigia. Passava-se carro por ela assim. Eu fui pesquisar. Tem um autor que fala que era em torno de 4.000 metros, 4 quilômetros de comprimento. Mais ou menos uns 10 metros a sua espessura. E Deus dá a instrução de quê? Vai rodear. Vai rodear. E quando ele entra na cidade, um homem com uma espada, e ali há uma manifestação, a cristofania do próprio Senhor. Era o próprio Senhor. Fala para o seu irmão, é o próprio Senhor que está lutando com você. Mais uma liberação dos céus para mim e para você nessa noite. No 7º dia, vocês vão gritar. No 7º dia vocês vão bradar e vão tocar o shofar. Meu Deus. E as muralhas vão cair. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma instrução do céu para mim e para você nessa noite. Vão ser 7 voltas. É persistência, obediência, é fiel, é leal. Na 7ª volta, vocês vão gritar, vocês vão bradar, vocês vão tocar o shofar. Não foi o grito, não foi o som do shofar que fez a muralha cair. Foi o que, irmãos? Foi a presença do Senhor. Fique tranquilo. Eita, vem cá o louvor.
você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver o sobrenatural de Deus. A sua casa vai viver o sobrenatural de Deus. Você e a sua casa vão desfrutar de uma presença gloriosa do Pai. As muralhas vão se cair. As muralhas vão derrubar. Não pelo seu grito, mas pela presença do Senhor. As guerras que são travadas nesse tempo é através da presença. Não é no seu braço, não é o quanto você sabe, mas é o quanto você se relaciona com Ele. Tem alguém entendendo? Quantas muralhas tem que cair na sua vida? Não me responda. É na oração. É tempo de guerrear. Não com espada, não no natural, mas é no espiritual. Ei, você não pegou ainda? Que é através da presença do general de guerra que as muralhas vão cair. É a presença do Todo-Poderoso. Pega isso, meu irmão. As batalhas da nossa vida não são vencidas pelo meu braço, pelo seu braço, mas elas são vencidas pela presença do Eterno. É pela manifestação da glória dele, meu irmão. Ele não te deixa pelejando sozinho. Ele está contigo o tempo todo. Irmãos, foi obediência. Qual que é o alfabeto do crente? Qual que é o alfabeto do crente, irmãos? O-B-D-C. Obediência, meu irmão. Pega isso antes de você entrar na terra prometida. Antes de você querer entrar, meu irmão, existem obstáculos que vão se levantar. É o Rio Jordão, é a muralha de Jericó. Mas aquilo que parecia impossível aos seus olhos, aquilo que estava, vou botar lá no fundo do poço, aquilo que você já deixou, que você falou que não tem mais jeito, Deus nessa noite está dizendo: se levante, se posicione, seja obediente, seja servo, seja fiel. Aquilo que parecia impossível, você vai conquistar com posicionamento. Irmãos, digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Teu nome é Jesus, nome que é sobre todos, é o Teu.
obstáculo. E o segundo obstáculo foi o natural se levantando. Mas a terceira ação de Josué atitude de Josué, ele para os céus, ele para o sol. Ei, meu irmão, a terceira atitude minha e sua que Deus está liberando, o terceiro posicionamento é espiritual. Olhos abertos, é um conhecimento de quem você é, daquilo que Ele representa na sua vida. Ele sabia desfrutar da presença de Deus, e não é para qualquer um, meu irmão, é uma maturidade que foi adquirida. Ei, manifestações naturais, o Rio Jordão, as muralhas que se levantam na sua vida, são processos para levantar homens e mulheres de Deus, para você se tornar grande líder, meu irmão. Os processos da vida, os problemas que você está enfrentando, é para forjar o seu caráter, para você manifestar os céus. Para você conquistar, para você ter, meu irmão, casco de tartaruga. Só quem carrega a presença para o céu, para o sol, para a lua. Os céus se parou, meu irmão, debaixo de uma palavra liberada desse homem. Meu irmão, Deus está liberando na sua vida nessa noite, e eu profetizo, meu irmão, essa unção, quando você liberar uma palavra, o céu vai parar, a terra vai parar, porque você vai ser obediente àquilo que já foi liberado. Há uma palavra profética sobre você nessa noite, sobre mim, sobre a sua casa, sobre esta igreja. Só conquista, só herda aquele que se posiciona. Josué se posicionou. Josué foi ousado. De uma palavra, não que ele tenha poder, não porque é ele, mas aquele que anda debaixo de uma palavra direcionada do céu, faz o céu e a terra parar a seu favor. Pega isso hoje, meu irmão, entenda isso, aquilo que o céu está anunciando na sua vida, aquilo que o céu está anunciando sobre você, Deus está liberando sobre você, meu irmão. Ele quer que você se posicione para você viver e experimentar o extraordinário de Deus. Você vai viver a totalidade das promessas de Deus. Você nasceu para vencer. O céu vai parar quando você se levantar e liberar palavras. Só vive nas profundezas aquele que mergulha. E Deus está revelando algo profundo para mim, para você nesse tempo, meu irmão. Abra o seu coração para Deus.
na posição